Olá, minha gente do canal do Átila Borborema no YouTube. Estamos em Poço Redondo, um município cheio de belezas naturais e atrações turísticas no Alto Sertão do estado de Sergipe. Aqui fica situada a Grota de Angicos, onde o cangaceiro Lampião foi encurralado e morto pelos holandes em 1938. Rodrigo Lopes, para do sertão, ele foi do amor, ele resta depois não. O município de Poço Redondo é também conhecido por suas belezas naturais e atrações turísticas, bem como por seus povoados ribeirinhos de Curralinho, Bom Sucesso e Cajueiro. Poço Redondo é naturalmente mais famoso por sediar o local onde o cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, foi morto com seu bando, inclusive sua esposa Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita, na fazenda Angicos, em um local conhecido como Grota de Angicos. Conhecer o monumento natural da Grota do Angico é rota obrigatória na sua visita a Poço Redondo e ao Vale do São Francisco, pois aqui une-se a diversidade da Caatinga com um refrescante banho no Rio São Francisco em mais de 2.400 hectares de bioma protegido, compreendendo uma floresta típica embelezada pela flor de mandacaru, répteis e muita história para se ouvir sobre o cangaço. Essa aventura cada vez mais atrai turistas, ávidos por trilharem a rota do cangaço no sertão de Sergipe, e especialmente para chegar-se à Grota do Angico, propriamente dita, cenário da morte do maior ícone do movimento do cangaço, Lampião, aos 40 anos, e sua mulher, Maria Bonita, aos 28 anos, mortos com outros 9 cangaceiros. Há uma cruz em cima da pedra, datando o fato, ocorrido em 28 de julho de 1938. O caminho turístico mais divertido e cheio de história para se fazer a rota do cangaço e chegar-se à Grota de Angicos, em território de Poço Redondo, no sertão de Sergipe, é por meio do Rio São Francisco, após embarque nas pequenas embarcações ou nos catamarãs no atracadouro da cidade vizinha de Piranhas, do lado alagoano. São 45 minutos de navegação com brisa constante e uma vista linda do Velho Chico. A partir da fazenda Angico, às margens do Rio São Francisco, local onde fica situada a casa de Pedro Cândido, um dos coiteiros de Lampião, a trilha é de apenas 1.600 metros, sem muitos obstáculos e com muita diversão e história pelo caminho. A trilha é entre mandacarus, cactos diversos e a vegetação rasteira típica da Caatinga, bioma que só existe no Brasil e está quase todo aqui no sertão do Nordeste. A trilha é fácil, somente o calor retumbante da região lhe exige beber bastante água enquanto caminha. São 50 minutos na ida e mais 30 minutos na volta. Na ida, pelo caminho, a simpática guia vai relatando sobre as histórias e causos. E Abidom, mesmo sendo soldado, o tiro foi considerado que antes dele ninguém poderia atirar. Mas Abidom, jovem, segundo o combate e a falta de experiência, ele acabou antecipando esse tiro e chamou a atenção de todos que estavam lá na grota. Havia 35 cangaceiros e 24 conseguiram escapar. Lampião e Maria Bonita, que eram os alvos, ele foi o primeiro a morrer com um tiro na cabeça. Ela recebe um tiro no ombro e outro próximo à virilha, mas fica lúcida por volta de 10 a 15 minutos. Quando todos os tiros finalizam, eles descem para a grota para comemorar. E ao perceber que ela ainda estava viva, o cabo Panta de Godoy recebe ordem do aspirante Francisco de Melo que pudesse a decapitar mesmo viva. Então ele acaba arrastando ela pelo cabelo, decepa a cabeça dela e todas as cabeças são levadas até a escadaria do Palácio Dom Pedro II, que hoje é a atual Prefeitura Municipal de Piranhas. A princípio, essas cabeças ficam lá
depois elas vão para Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios, e depois elas chegam no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, em Salvador. O governo da Bahia, Pernambuco e Alagoas havia colocado a cabeça de Lampião a prêmio, 50 mil contos de réis, era a recompensa para quem o pegasse. Nesta caminhada até a Grota de Angicos, a historiadora Carla Silva é a nossa Maria Bonita, que nos conduz até o local onde Lampião, sua companheira Maria Bonita e outros 9 cangaceiros do bando foram mortos na madrugada do dia 28 de julho de 1938, após sofrerem uma emboscada arquitetada pelas volantes da polícia, pois os policiais comandados pelo tenente João Bezerra haviam horas antes organizado sua expedição a partir da cidade de Piranhas, em Alagoas, para pegar o cangaceiro finalmente desprevenido aqui na Fazenda Angicos, um de seus esconderijos mais remotos. Em pouco mais de 20 minutos, os policiais promoveram um verdadeiro massacre, sem chances de revide. O bando de Lampião perdeu 11 homens, incluindo ele mesmo e sua mulher, tendo outros 23 cangaceiros presos pela volante e alguns conseguiram fugir. Após matarem o rei do cangaço e uma boa parte do bando em território sergipano, os policiais deceparam as cabeças dos cangaceiros, atravessaram de volta o Rio São Francisco e as deixaram expostas na escadaria da Prefeitura de Piranhas, em Alagoas. Chegava ao fim a Era do Cangaço de Lampião, a partir daquele fatídico massacre neste local, a Grota de Angicos. Mas para o Nordeste, a história apenas começava. Grota de Angicos é esse espaço aqui no qual estamos. Algumas pessoas têm dúvidas. Carla, o que é grota? O que é gruta? Então vou explicar. Essa é a grota. A gente pode entrar e sair, é uma diferença, né? Grota é um espaço que entra e sai. Como a gente pode ver, minha colega está indo por outra trilha. E a gruta é o exemplo de cavidade de uma pedra local de uma só entrada e uma só saída. Naquele período ali, tinha como uma pessoa de até 1,80 m conseguir ficar de pé ali. O cenário aqui ele mudou por conta do tempo, né? As chuvas, o vento, a erosão acabou modificando esse espaço que naquele período, nesse local, existia um banco de areia que ficava plano e eles conseguiam aqui posicionar barracas que era conhecida como tolda, certo? As tendas na época. Então, grota e gruta. Cangaço, a origem desse nome, assim que falamos cangaço, já lembramos do Lampião, mas a origem desse nome vem de canga ou cangaia, objetos de madeira colocados nos animais para transportar mantimento e munição, mas eles eram a própria canga, pois levavam com eles cerca de 45 a 50 quilos no corpo mesmo, para não ter que abrir a vegetação, porque assim ficaria caminhos, né? Então, a origem do nome cangaço vem daí. E esse movimento ele surgiu no século XVIII a XIX, com José Gomes o Cabeleiro, Antônio Silvino, Zé da Feira, mas ganhou fama e repercussão com a entrada do Lampião. O Virgulino Ferreira da Silva, ele era pernambucano de Vila Bela, que hoje é a atual Serra Talhada. Ele nasceu no ano de 1897, mas é comum que encontre um registro que conste que era de 98. Na época era algo muito comum, então por isso que até hoje nos registros algumas pessoas não têm a idade real, né? Então isso vem de muito tempo. Então Lampião ele era pernambucano, entrou no movimento em 1920 em busca de fazer justiça contra a morte do seu pai. O pai dele, na verdade, os cangaceiros, eles eram pessoas, no princípio eles eram pessoas que eram pessoas comuns, né? Sertanejos, que tinham uma vida pacata, mas passaram a se revoltar contra os coronéis, o poder que eles exerciam. Muitas das vezes nem eram coronéis de berço, mas compravam o título para escravizar o sertanejo, que vivia sempre em dívida com eles. Então a pessoa estava sempre preso ali, né, a eles. E tinha também as questões das tomadas de terra, que eles tomavam a terra alegando que eram donos, apresentavam documentação, e aquele sertanejo perdia aquele pedaço de sítio, a residência, e eles acabavam não tendo para onde ir,
e isso fez com que houve um conflito, né, entre a família de Lampião e o coronel vizinho, José Saturnino, e o nome do conflito foi conhecido como Bodes e Terras, porque era por terra e animais, né, o conflito deles, até que eles foram mandados embora e a família de Lampião foi encontrada em Mata Grande, em Alagoas. O pai dele foi assassinado pelo justiça, né, fazer justiça com as próprias mãos, e entra no movimento do senhor Pereira, inimigo do coronel José Saturnino, por conta dos conflitos políticos. Então, Lampião ele assume o movimento do senhor Pereira, dando fama e repercussão. Ele entra em 1920, em 1921 ele assume, em 1922 o primeiro ataque que ele fez foi lá em Água Branca, na casa da baronesa Joana de Albuquerque, onde ele saqueou dela ouro, passeou com ela de braço dado em praça pública, e todos questionavam quem era aquele homem que afrontava a baronesa daquela forma. E aí, né, ele estava no anonimato, e as informações iam se espalhando que um bando armado atacou a fazenda da baronesa. Lampião, um ano depois, ele tenta invadir Mossoró, no Rio Grande do Norte. Na verdade, um ano depois, não, perdão, foi em 1927. Depois disso, né, desse ataque lá em Juazeiro, Lampião acaba indo, em Água Branca, ele depois vai para Juazeiro, em 1926. Ali ele acaba chamando a atenção, porque a Coluna Prestes, um movimento liderado pelo Luiz Carlos Prestes, eles ameaçavam invadir Juazeiro. Floro Bartolomeu, ele se previne, mandando que Padre Cícero convidasse Lampião para ir até lá. Lá o objetivo dele era oferecer uma patente de capitão, fardamento e munição para que Lampião combatesse a coluna, mas na verdade o que ele queria não era uma aliança com Lampião, não, ele queria que ele se sentisse no poder com a patente e que atacasse a coluna, mas o pensamento deles era colocar a coluna e cangaço de frente, ambos iriam se destruir, acabou o problema, mas o tiro saiu pela culatra porque Lampião foi, mas falou que não podia atacar a coluna porque Carlos Prestes não era um homem de se confrontar e sim digno de se admirar, que a briga não era dele, então ele pega a patente de capitão, fardamento e munição e vai embora. Em 1927, ele tenta invadir Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas ele sempre ele tinha hábito de mandar cartas, né, avisando que iria atacar caso ele não mandasse mantimentos, dinheiro, fardamentos, mas Rodolfo Fernandes, ao contrário da baronesa, porque primeiro Lampião havia mandado cartas à baronesa, pedindo também dinheiro, e ela respondeu que não iria mandar o dinheiro, que ia comprar tudo de munição para estourar a cabeça dele, e disse mais que nas terras dela ele jamais colocaria o pé. Então ele se sentiu desafiado, garantiu que ia dar o dinheiro, mas quando ele foi em busca, se tratava de uma emboscada. A população em peso, né, se juntaram com policiais e se posicionaram em torno da igreja. Casa de prefeito, fortemente armado, Lampião e o bando tentam entrar, mas é recebido a chuva de bala e ele perdeu um dos cangaceiros por nome de Jararaca, que foi preso, baleado, torturado. Fizeram ele cavar a própria cova, enterraram ele ainda vivo, e lá até hoje ele é considerado cangaceiro que virou santo, porque dizem que ao tocar o túmulo dele, milagres acontecem, e dia 2 de finado é o mais visitado em Mossoró. Então, além disso, lá em Mossoró tem a famosa festa, né, que chama-se Chuva de Bala no País de Mossoró, que é uma peça de teatro que a população faz uma simulação da tentativa de invasão, onde Lampião jurou não voltar mais lá. Ele disse que lá não era terra de cangaceiro, porque de lá até os santos atiravam de cima, os tiros partiam da igreja e até o padre participava da operação. Então, depois que ele sai de lá, já passando por Malhada e Caiçara, né, José de Miguel, conhecido por Zé de Neném, um relacionamento conturbado, ela não amava o artesão, era um casamento arranjado pelos pais, ela tinha um sonho de ser mãe, mas ele era estéril, então, por livre e espontânea vontade, ela saberia que ele retornaria para pegar as tais encomendas, que eram opercatas, né? E o Zé de Neném ficou de consertar, e ela também bordou alguns lenços com as iniciais de Capitão Lampião, que era a marca dele. Então, ela sabia que em qualquer momento ele iria retornar.
Então, por decisão própria, Maria Bonita acaba deixando o sapateiro, não foi a primeira vez, já tinha constantes separações, mas essa, né, foi definitiva, ela deixou de ser só mulher de sapateiro para ser mulher do rei do cangaço, querendo ou não, foi assim que ele foi conhecido. Então, no cangaço, Maria Bonita foi a primeira mulher a entrar. Depois dela foi que outras mulheres puderam entrar. Ela entrou na década de 30, teve 4 gestações, sofreu 3 abortos espontâneos, e em 32 nasceu Expedita Ferreira Nunes, que é viva e tem 90 anos, mora em Aracaju. Lampião falava que choro de criança era pior que chocalho de cabra, ouvia-se a légua de distância. Então, quem tivesse filho no bando tinha que entregar para padres, juízes ou coiteiro, que eram pessoas da sua confiança. Não estamos correndo risco porque já estão a mocinha, né? E eles sempre mantiveram contato com a menina. Eles só não podiam levar para o movimento. Então, Maria Bonita, né, mãe, né, instinto materno, ela estava planejando que juntos eles comprassem a fazenda em Minas, trocassem de identidade para viver como pessoas normais, criando a menina. Só que aí Lampião falava que o cangaço era um caminho sem volta, mas ele depois acaba decidindo que iria fazer a vontade dela. Aqui ele ia reunir todo o bando para que a chefia fosse passada para Corisco assumir. O Diabo Loiro e seu braço direito, só que Corisco não veio como combinado. Ele era contra vir para esse local, não era a primeira vez que eles estavam aqui, e ele dizia que aqui era uma cova de defunto, local de uma só entrada e uma só saída, porque realmente, né, quem estava por cima tinha toda a visibilidade do local, quem estava aqui, as chances de fugir eram mínimas. Era mata fechada, não dava para ver, então ele era contra vir para cá, mas o Lampião se sentia muito seguro pela a proteção que o interventor dava para ele, do estado de Sergipe, Herônimo de Carvalho, e também Pedro de Cândido e a família Félix, que eram os proprietários dessas terras. Então, o Lampião ele fica à vontade aqui, enquanto ele manda Pedro, um dos coiteiros e comerciante, tinha um comércio na Vila Entre Montes, ele vai até a Feira de Piranhas fazer uma compra. Mas essa compra que ele fez, para ele que não tinha condição financeira, era estranho. Então a população desconfiaram dele. Joca Bernardes e ele eram inimigos. Então Joca vê a compra, vai até a delegacia e avisa ao sargento Aniceto Rodrigues. Ele alerta o sargento que, no primeiro momento, decide não apertar Pedro, deixa ele à vontade, faz se espalhar boatos falsos pela feira, que dizia que a população de Piranhas ficasse tranquilo, porque a volante dele estava indo em Canapim em busca de Lampião e o bando que estava prestes a atacar a cidade. Pedro ouve aquelas informações, chega aqui na grota e fala: capitão, fica tranquilo, a macacada está indo em Canapim em busca do senhor e dos seus cabras. Então Lampião pensa: terra de coiteiro, local de difícil acesso, a volante que tem que me pegar está distante e não devo me preocupar. E aí ele baixou a guarda, porque assim, realmente a polícia era de outro estado, então ele não imaginava que eles pudessem vir para cá. E aqui, a polícia daqui não tocava porque ele tinha a proteção do interventor. Só que a polícia acabou ganhando a tal carta branca, passaram a ser chamados de volante, por isso, porque ganharam autoridade de locomoção, e a polícia conseguiu vir para cá, vieram por volta de 10 horas da noite. O sargento Aniceto Rodrigues, depois de espalhar o boato falso, ele envia um telégrafo para a cidade de Pedras, que hoje é Delmiro Gouveia, e ele diz da seguinte forma: tenente Preste Bezerra, tudo certo, o boi está no pasto, venha urgente. Vocês entenderam a mensagem, né? O tenente também entendeu e reuniu seus 48 policiais. Fortemente armados, eles trazem 3 submetralhadoras, 2 Bergmann Royal 18.1, armas de porte alemã. Vieram 48 policiais do Centro Histórico de Piranhas, pararam na fazenda Remanso, do outro lado do rio, próximo ao povoado Entre Montes. Bida e Elias são 2 soldados que vão até o povoado, captura Pedro, que é torturado. Ele quase tem todas as unhas das mãos e dos pés arrancadas a bicos de punhal, porque a cada pergunta relacionada a Lampião que ele não respondia, ele ia sendo torturado. Então eles chegam até o irmão dele, Duval, com a polícia, que acaba também torturando, não da mesma forma, ele era uma criança, na época 15 anos de idade, mas ele foi obrigado também a trazer a polícia aqui.
Então, por volta das horas da noite, eles começam a se dividir no poço do Tamanduá, onde lá ficou o Abidom. O centro da grota ficou com o tenente, o aspirante Francisco de Melo ficou desse lado, e a volante do sargento Aniceto Rodrigues, que bolou todo o plano. Na hora H, ele foi o primeiro a deixar esse lado aberto. Então, dos 35 que estavam aqui, 24 conseguiram escapar por essa direção. O sargento usou a desculpa de que se perdeu. Manhã fria, neblina, não conhecia a região, mas há quem diga que ele era desprovido de coragem. O fato é que ele deixou esse lado aberto e os outros foram sortudos em conseguir escapar. Aqui tombou Lampião, Maria Bonita, mais 9 cangaceiros e também o Adrião Pedro de Souza. O Adrião, ele foi um soldado vítima da própria polícia. Eles começaram aqui a ter um conflito entre eles por conta dos objetos valiosos. Do chapéu de couro até o percato, tudo que tinha aqui era de valor. Então, na hora de de dividir os bens, houve um conflito entre eles. O tenente matou o Adrião, levou o corpo e alegou superiores que tinham sido os cangaceiros. Então, a morte dele é conhecida como fogo amigo, porque foi um colega de farda. O único corpo a ser levado foi esse. Os demais ficam largados aqui. Dias depois, a polícia de Sergipe veio, cavou covas rasas e enterrou esses corpos. Mas depois, uma chuva muito forte pode ter levado ele para o rio, e é o que muitos historiadores acreditam, porque não restou vestígio algum desses corpos, né? Então, até hoje, não se sabe de fato o que aconteceu. Só sabemos que a filha recuperou os crânios, apesar de não divulgar o que fez, mas sabemos que ela tomou posse. Já os corpos até hoje não se sabe. E o cangaço não acabou com o Lampião, como não começou com ele, e teve uma passagem muito rápida, mas não menos importante, foi a do Benjamin Abraão Boto, um fotógrafo muito importante na história, porque caso contrário, até hoje, a gente poderia não saber quem de fato foi o Lampião. Ele primeiro se aproxima de Padre Cícero. Quando o Padre Cícero acabou falecendo, o Benjamin falsificou uma carta, entregou a Lampião, dizendo que tinha sido ele. E aí, como ele não tinha como desfazer a mentira, deixou o Benjamin ficar, mas com uma condição. Ele tinha que ensinar ele a tirar foto, para ele ter certeza que a máquina não era uma arma, porque o flash da época era faísca de fogo por nome de lambe-lambe, porque né, ensinou, quando ele bateu a foto e viu que Benjamin não morreu, aí ele pôde ficar. E o filme Baile Perfumado, que eu super recomendo, vai falar da passagem desse fotógrafo. É muito interessante, é possível assistir pelo YouTube, e graças ao Benjamin, hoje a gente sabe quem de fato foi o Lampião, porque ele estava no anonimato, né? Qualquer pessoa que tivesse vestido semelhante a cangaceiro, poderia ser ele. Então a polícia, infelizmente, contribuiu nos atos macabros, né? Estupro, assassinatos, roubos. A polícia ela também estava envolvida, e no filme é possível ver que eles realmente se vestiam semelhante. Então lá no filme vocês vão poder estar observando isso, e eu super indico. E o cangaço não acaba porque Corisco não estava aqui, então ele deu continuidade, ele procura o Joca, pergunta o Joca quem tem entregue seu capitão, já que ele era coiteiro dele. Só que o Joca, para se livrar da culpa, ele acusou Domingos Ventura, mais conhecido como Domingos de Pato. Não teve nada a ver com a história, mas pagou o pato. Corisco vai até a Fazenda Patos, ainda existem as ruínas, é a caminho de Entre Montes, fica a 15 minutos de Entre Montes, e lá ele cometeu a chacina. Como essa família era coiteiro, não suspeitou das más intenções, né? Então ele vai atraindo um a um para um curral, e lá ele vai eliminando, vai decapitando, né, as cabeças. E Dadá, sua companheira, achou estranho que eles não voltavam, então ela chega até lá no momento que Corisco iria matar uma criança, e ela acabou não permitindo. Ela toma a criança das garras dele. Ele disse que ia deixar ela para contar a história, de forma irônica, claro, porque ele não ia deixar. E aí ele decapita todas as cabeças, coloca dentro de um cesto, era olho por olho e dente por dente, né? E manda essas cabeças para o tenente com um bilhete que dizia: Tenente Preste Bezerra, esses cabeças para vingar a morte do meu capitão, faz delas uma grande buchada sem coma, assinado eu Corisco, vulgo Diabo Loiro. Então, depois de tal ousadia, se ele já era perseguido, foi ainda mais,
E quando foi no dia 25 de maio de 1940, Corisco morre em Barra do Mendes, na Bahia. Dadá, sua companheira, foi uma das mulheres que pegou em arma superior e ela até tentou proteger ele, mas foi ferida com um tiro no pé. Ela se entrega, tem a perna amputada devido à gravidade do ferimento e só morreu em 94 de morte natural. Primeiro ela cumpriu uma sentença de 6 anos. Depois que ela saiu, ela refez a vida como pessoas normais. O governo de Getúlio, ele havia assinado um decreto. Depois da morte de Lampião, quem se entregasse por livre e espontânea vontade não seguisse com movimentos, aí iriam cumprir uma sentença de 6 anos, depois iam viver como pessoas normais. Só que Corisco, ele disse que não ia se entregar, porque não era pássaro e nem muito menos macaco para ficar preso em uma jaula. Então daí surgiu a música Se Entrega Corisco, eu não me entrego não. E aí o cangaço, né, nos livros constam que ele acabou aí, né, com a morte do Diabo Loiro, realmente não teve quem levasse adiante, mas o Gonzagão, ele discorda. O rei do Baião diz que o cangaço não acabou, apenas modernizou. E antes que eu venha citar a música dele, tem aquela pergunta que não quer calar, né? Lampião, herói ou bandido? O autor do livro Lampião, a Raposa das Caatingas, que está à venda no caixa do restaurante, ele responde que essa foi uma das perguntas mais bestas que fizeram para ele, porque ele disse que ele não era nem herói, nem bandido, ele era um cangaceiro à moda do seu tempo. Um tempo em que a gente só irá entender se analisarmos o contexto histórico inserido com o olhar da época, porque são realidades totalmente diferentes. O rei do Baião, ele diz assim: em Fazenda Sergipe Angicos, os meus crimes terminaram, o criminoso era eu, os santinhos me mataram, apagaram o Lampião e outros lampiões ficaram. O cangaço continua, de gravata e jaquetão, sem usar chapéu de couro, sem bacamarte na mão, e matando muito mais, está cheio de lampião. Ele disse que as vestimentas que antes eram gibão de couro, de terno e gravata, a bacamarte, que era arma da época, hoje é a caneta, que os jagunços são segurança, os animais carro de luxo, e que o chapéu ele foi substituído pelo gel. Então, em nome da cultura e depois do cangaço Ecopark, eu encerro o meu contexto histórico agradecendo a atenção. Não acabou o cangaço, mais tarde tem chachado lá em Piranhas, tá bom? Tá aquele retrato, foto, chapa, então preferido.